tempo de Deus. Todo dia é hoje. Para a gente louvar o nosso Deus com nossas vidas, com nosso testemunho, com nossas palavras. Lembram? Efésios 4, 29. Acho que é 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas tão somente aquela que edifica, a que produz graça aos que a ouvem. Então a gente louva a Deus com tudo. Com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso comportamento, em nossos negócios, em nosso namoro, em nosso casamento, com os filhos, em todas as situações. É tempo de louvar a Deus. Vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita o teu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. Sua glória encherá esse lugar. Sua glória encherá este lugar. Ele, quando escreveu isso, eu acho que ele estava pensando na oração de Salomão, na consagração do templo, e uma nuvem desceu e a glória de Deus encheu aquele lugar. O cidadão que escreveu isso devia estar pensando nisso, né? O outro cântico, Pai de Amor, cadê Vilta? A Vilta gosta muito desse cântico. Pai de Amor, a Vilta está fazendo é grande. Eu quero agradecer pelo perdão. A primeira grande bênção que a gente recebe de Deus é o perdão. Aliás, não dá para mensurar o que é primeiro, porque para ter o perdão, primeiro houve o arrependimento, e o arrependimento quem dá é Ele também, gente. Então, às vezes no seminário se passa meses discutindo isso. O que é que vem primeiro? É a fé ou é o arrependimento? Não interessa, meu. Isso aí é de besteira. Deus deu para a gente tanto a fé, quanto o arrependimento, quanto o perdão, quanto a santificação, tudo é de Deus. Então vamos cantar, Pai de Amor, eu quero te agradecer por tudo, pela vida, pelo perdão, tudo é motivo para te louvar.
Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, faça uma oração de louvor a Deus ainda neste momento. Amém. 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 Muito bem, queridos. Hoje, como se comemora, Dia das Mães, mãezinha Amália está ali, mãe de Jane, vocês lembram que algumas semanas atrás ela foi submetida a uma cirurgia, eu estava com ela lá no hospital, e eu falei para vocês aqui que ela não estava com medo, ela estava tranquila na hora de entrar para a sala de cirurgia, e hoje ela está aí, só tem as marcas agora, graças a Deus pela vida da irmã Amália que está aqui conosco hoje, já totalmente recuperada da cirurgia. Muito bem, irmãos, olhem, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Depois de Deuteronômio, Juízes, Ruth, aí vem Samuel. Tem os 5 primeiros livros da lei, depois vem Josué, Juízes, Ruth, aí Samuel. Nós vamos ler no capítulo 1, dos versículos 9 até o 28. Vamos ler essa parte aqui. Esse início aqui é contando sobre o nascimento de Samuel, sobre a vida dos pais dele, e como o povo de Israel todo ano ia ao templo para a festa sagrada que eles têm todo ano. Então, nessa parte do 9 aqui em diante, diz assim: após terem comido e bebido em Silo, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe os movimentos dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso de minha ansiedade e de minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Até o 28. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Elcana coabitou com Ana, sua mulher. E, lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E, passando o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Elcana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu, e disse a seu marido:
Quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido, faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silo. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que ele fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali ao Senhor. Então, irmão, esse início do livro de Samuel é a história de Elcana, sua mulher Ana, sua outra mulher Penina, e Ana era estéril, e Penina tinha filhos. Não é? E aqui conta essa história deles irem para o templo, como era o tabernáculo na época, eles iam, e Ana, muito amargurada de alma, porque não tinha filhos, e fez um voto ao Senhor. Se Deus lhe desse um filho varão, ela o devolveria para Deus, para o serviço do templo. Então, como hoje é dia das mães, celebra-se o dia das mães, a gente tem o que aprender, as mães, os maridos, os filhos, todos, mas especialmente as mães, já que hoje é o seu dia consagrado, aprender com Ana, essa mãe. A mãe mais bem-aventurada da Bíblia, segundo todo mundo sabe, é Maria, porque foi a mãe do Salvador. Mas Maria não tem tanta coisa para ensinar para a gente quanto Ana não. Ana tem muito mais coisa para ensinar para a gente, nesse testemunho de Ana, do que Maria. Maria não era estéril, nada, né, e teve o filho normalmente, concebido pelo Espírito Santo. Não há na Bíblia uma participação muito grande dela. Né? Agora, esse testemunho dessa mulher aqui é muito forte para a gente aprender. Então, olha, irmãos, eu já falei desde o domingo passado. Esse mês, conhecido como mês das mães, para a Igreja Católica, mês de Maria, não é? E hoje o Dia das Mães. Uma data, sem nenhuma dúvida, mercantilizada, como tantas outras, como Natal, Dia da Criança, Dia dos Pais, Dia não sei de quê. É tudo para vender. Mas essas datas mexem com o emocional da gente. A ideologia cultural é tão forte que nós agimos como se nesse dia a nossa mãe fosse mais mãe do que nos outros dias. Como se nós fôssemos mais filhos do que nos outros dias. Porque a cultura mexe com a gente fica todo meloso com minha mãezinha. Qual é a diferença desse dia para outro dia? Então, veja como a cultura mexe com a gente. E as próprias mães, elas ficam também, como são paparicadas pelos filhos, elas também ficam todas cheias de dedo, porque é um dia especial para elas. É a cultura que faz isso. E quem faz isso é simplesmente o mercado. É só para vender alguma coisa, não é? As pobres mães, digamos assim, de filhos ingratos, filhos que passam o ano todo sem lhe dar a menor atenção, basta uma ligação para dizer, mamãe, eu liguei só para lhe desejar feliz Dia das Mães. Pronto, a pobre ganhou o ano todo. O filho abandonou o ano inteiro, mas faz uma ligação para desejar feliz Dia das Mães, ou faz uma visita no Dia das Mães, pronto. A pobre da mãe ganhou o ano todo de abandono, nesse dia ela esqueceu tudo. Para vocês verem como a cultura mexe com a gente. Não é? Muito bem, irmãos. Obviamente, as mães não deveriam ser subvalorizadas, esquecidas pelos filhos, como eu falei agora aqui, mas também não podem ser supervalorizadas, como muitos o fazem, inclusive as próprias mães, achando que ser mãe é algo sobrenatural, e não é. Não é. Embora muitas mães achem que são elas que dão vida aos filhos, isso é falta de conhecimento de Deus. Quem dá vida aos filhos é Deus. A mãe, ele só faz gerar dentro da mãe. Né? Mas muitas mães vivem, às vezes, gritando na cara do filho, fui eu que te dei vida. Você deu vida a ninguém? Então a mãe não pode se supervalorizar. Senão, isso é idolatria. Isso é idolatria. Isso é não conhecer o Senhor. Não é?
Os filhos veem as mães pela vontade soberana de Deus. É Ele quem gera os filhos no ventre das mães. As mães não podem perder isso de vista, senão ficam achando que são grande coisa. Então nem podem ser subvalorizadas, desprezadas pelos filhos. Os filhos merecem, têm que honrar suas mães, elas merecem essa honra e esse respeito e obediência, mas também não pode achar que foram elas que deram vida aos filhos, senão isso é idolatria. Começa a complicar o negócio. Muito bem, irmãos. O autor da vida é Deus, e nós temos que ensinar isso aos nossos filhos. E não ficar gritando, eu te botei no mundo. Eu já ouvi muito isso. Não da minha mãe, mas de outras mães. Pois bem, como hoje é dia das mães, então vamos aprender um pouco aqui com Ana, a mãe do profeta Samuel. Uma mulher crente, uma mulher fiel, uma mulher que sabia que dependia totalmente de Deus, e rogou a Deus de uma forma totalmente humilhada diante de Deus, sabendo que dependia de Deus. Então que a gente aprenda com Ana, para que as nossas mães tenham essa visão de fidelidade, de submissão a Deus, de saber que é a vontade de Deus que será feita de alguma forma, e se fizer algum voto, cumpra. Então nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, que Ana era uma crente fiel no seu lar, na sua casa. Esposa de Elcana, que era o pai de Samuel, ela compartilhava o marido com outra esposa. Irmãos, todos os casos de homens de Deus da Bíblia que foram polígamos, há uma confusão. Em todos os casos. Aqui nós vemos Elcana com 2 mulheres, uma confusão. A que tinha filho humilhava a que não tinha filho. Nós vemos Jacó com suas 2 mulheres, mesmo irmãs, uma tinha filho, a outra não tinha, aquela confusão maior do mundo, uma querendo ter mais filho do que a outra. Davi, Salomão, nem se fale. Então, em todos os casos, Deus fez um homem para uma mulher e disse que não houvesse poligamia, e ensinou, mas o homem desobediente por seu pecado. Em todos os casos da Bíblia, que a gente mostra, servos de Deus que foram polígamos, a confusão se instalou na casa deles. Muito bem, então aqui também. Então Ana, uma mulher crente, estéril. Aí Penina, que era outra mulher, zombava de Ana. Como vocês lembram também o caso do próprio Abraão, quando teve filho com sua serva Agar, por solicitação da própria esposa Sara, Agar, depois de ter filho, começou a crescer para cima de Sara. Eu tenho, você não tem, hein? Então, começou a abusar de Sara. Eu tenho um filho, você não tem. Então, isso é complicado. Então, olha só, assim vivia a pobre da Ana. No versículo 6, antes, que a gente não leu desde o início, já leu do 9, diz assim, 5 e 6. A Ana, porém, e Elcana dava claro testemunho de que amava muito sua mulher. A Ana, porém, dava porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, que era Penina, a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Então, olha a situação desta mulher dentro de casa. Amada pelo marido, mas desprezada pela sua colega, outra esposa do camarada, que era comum naquele tempo. Não era para haver, mas havia. Então, olhem só, irmãos. Uma mulher estéril naquela época era considerada uma amaldiçoada pelo próprio Deus. A gente pode lembrar de 2 aspectos, digamos assim, de uma mulher daquela época que não tinha filho. Toda mulher queria ter filho, obviamente, toda mulher quer, mas naquela época havia promessa de que viria o Messias. Então qualquer mulher hebreia, poderia vir a ser a mãe do Messias. Então, obviamente, toda mulher que casava, ou que ela tinha essa, quem sabe, esse Messias não virá através de mim. Então é provável que existisse essa expectativa das mulheres daquela época. E a outra, muito mais difícil de encarar, é que a mulher que não tinha filho era amaldiçoada. Normalmente era desprezada pelo marido. Uma mulher que não tinha filho não presta, não serve. Ora, quando ela tinha filhas mulheres,
e não tinha filhos homens, varões, já era motivo dela ser desprezada pelo marido. Imagine se não tivesse nenhum, nem filho, nem filha. Então, era assim aquela situação. Mas mesmo assim, Ana foi fiel e companheira do seu marido. Nunca murmurou pelo fato de ser estéril. Aqui no texto você vê isso. Ela ficava triste, chorava lá no templo, orando a Deus, mas não murmurava, não reclamava e acompanhava o marido. Atenção, meninada! Vocês já pensaram o que é uma mulher estéril, que tinha uma outra mulher do marido dela, que tinha filhos, e que vivia irritando e humilhando essa mulher? O normal aqui, pelo que eu conheço do meu eleitorado, era que se eles fossem para alguma viagem dessa para o templo, ela dizia, eu não vou não. Isso é o normal, de qualquer um aqui que eu conheço aqui, eu não vou não. É o cana. Eu mesmo não vou não. Peço a Penina ficar me azucrinando a vida o tempo inteiro, lá eu não vou não. Esse é o normal. Pois ela ia. Ela ia com o marido, ela acompanhava o marido, acompanhava a caravana que ia para Silo, para onde estava o templo, o tabernáculo. Ela ia, mesmo com essa mulher azucrinando a vida dela o tempo inteiro. E detalhe, também não fazia intrigas com Penina por saber que ela era mais amada do marido. Está aqui dizendo, o marido dava inclusive porção dobrada para ela. O marido cuidava dela com todo amor. Lá no versículo 8, está escrito assim, como ela chorava lá no templo. Então Elcana, seu marido, lhe dizia, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então ele, pelo jeito, era um excelente marido e amava muito essa mulher. Inclusive ele também dá para ver aqui que ele ficava triste por ela não ter filho. Então ela no templo chorando e orando e ele... minha filha, minha filha, eu não te basto não, eu não te amo tanto. Coitada, então olha a situação dessa mulher, mas ela acompanhava o marido, mesmo sendo azucrinada pela outra, Penina. Eu já tenho uma raiva dessa Penina. Então, irmãos, olhem só. Ana foi fiel, Ana foi companheira do seu marido, mesmo em situação extremamente desagradável para ela e desfavorável para ela. Ela não deixou de fazer o seu papel de esposa, de companheira do seu marido e de ir com ele para onde ele tinha que ir. Repito, a realidade que a gente conhece é bem outra. Qualquer coisinha, não vou não. Eu não vou não, porque chega lá, vamos falar não sei o quê. Essa é a realidade. Então que a gente aprenda a primeira lição com Ana aqui. Ana era uma crente fiel ao seu lar. Crente fiel à sua função. De esposa, de companheira do marido. Mesmo humilhada pela outra, ela estava junto o tempo todo. Ela não deixava de ir. Vamos lembrar desse aspecto aí. Muito bem. Em segundo lugar, nós vemos que Ana foi uma crente fiel na casa do Senhor. Era uma crente fiel na sua casa, companheira do seu marido, acompanhava o seu marido em qualquer situação, mesmo sendo humilhada pela outra, mas ela estava junto o tempo todo. Agora nós vemos que Ana foi uma esposa fiel, uma mulher fiel, uma crente fiel na casa do Senhor. Mesmo considerada uma amaldiçoada. Era assim que uma mulher era considerada naquela época. Mesmo considerada uma amaldiçoada. Ana era uma adoradora. Ela ia para o tabernáculo lá na época. O texto nos mostra que Deus ocupava o centro da sua vida. Versículo 10 e versículo 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Isso aqui quer dizer, esse menino será consagrado ao Senhor totalmente, nazireu. Não se corta o cabelo. Sansão era nazireu. Não se corta o cabelo, não beberá bebida forte, não beberá vinho, será consagrado ao Senhor. Isso era um voto que existia na época. Então, olhem só, irmãos. Ana sempre acompanhava o seu marido nas visitas anuais ao tabernáculo, já vimos, mesmo sendo provocada por Penina. E na casa do Senhor ela se entregava
totalmente ao Senhor. Ela sabia que dependia do Senhor. Ela perseverava em oração, mesmo nessa situação. A gente normalmente vê isso. Alguma coisinha que acontece na casa dela, não, hoje eu não vou para a igreja, não. Não vou não, porque estou aborrecida, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Mais aborrecido do que essa mulher aqui era, eu acho difícil. Numa situação dessas, duas mulheres, duas esposas e uma avacalhando a outra o tempo todo. Tu não presta para nada, tu não presta nem para dar filho. É brincadeira um negócio desse? Então observe, Ana vinha para a casa do Senhor e lá se quedava diante do Senhor, se derramava diante do Senhor, clamando pela graça, pela misericórdia do Senhor, porque ela sabia que ela não tem poder para gerar vida. Eu já disse, mãe, não fique se achando que tem poder para gerar filho, não tem não. É Deus quem faz isso. E Ana sabia muito bem disso. Por isso, Ana era uma mulher fiel na casa do Senhor. Era uma crente fiel na casa do Senhor. Irmãos, eu às vezes fico vendo a infidelidade dos irmãos da igreja ao serviço o serviço que eu digo é a nossa própria reunião. Não estou nem falando serviço em fazer serviço aqui, não. É o próprio serviço do crente. Qualquer motivo, seja qual for, é motivo de não vir para a igreja. Qualquer motivozinho, uma chuvisco que dá, pronto, não vou mais. Uma dor de cabeça, não vou mais. Eu não vou mais. Olha a situação de Ana, ela vinha. E era uma viagem, viu? Naquela época era uma viagem. Não era daqui para ali, 100 metros, 200 metros, 500 metros, tem carro, 5 minutos de casa para cá. Era uma viagem que eles faziam para chegar no local onde estava o templo. A pé. Não era no lombo de cavalo, nem no lombo de camelo, não, era a pé. Muito bem. Então já vimos que Ana era uma crente fiel na sua casa, o seu marido, era uma crente fiel na casa do Senhor, não era qualquer motivo, e esse motivo dela era o maior que pode existir, não era qualquer motivo que fazia com que ela deixasse de adorar o Senhor, mesmo na sua amargura, mesmo chorando, ela ia adorar o Senhor. Em terceiro lugar, nós também podemos observar que Ana era uma crente que sabia qual era o papel do líder da igreja. Ela sabia respeitar o líder espiritual da igreja. E olhe que Eli, não sei se já era o caso, mas Eli passou uma situação, digamos assim, de decadência espiritual, não soube conduzir seus filhos, os filhos faziam coisas erradas no próprio templo e ele não tinha moral para os filhos, e Deus o matou por causa disso, e matou os filhos também. Então, mas o fato é que ela sabia o que é um líder espiritual da igreja e respeitou esse homem. Quando na sua angústia orava a Deus lá, sem proferir palavras, só mexendo os lábios, Eli, numa falta de discernimento impressionante, eu considero uma falta de discernimento impressionante, achou que a mulher estava bêbada. 12 e 13. Demorando-se ela no orar, perante o Senhor, passou Eli e observou-lhe os movimentos dos lábios. O homem ficou observando a mulher lá orando. Porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Eu acho impressionante isso. Um sacerdote observar uma mulher orando e não perceber se essa mulher está orando ou se ela está bêbada. E achou que a mulher estava bêbada. E mesmo assim, ela respondeu ao sacerdote com todo respeito. Com todo respeito. Ela não desrespeitou, ela podia ter respondido aborrecida, se fosse o caso. Coitada da pobre, amargurada de alma, azucrinada pela outra esposa, vem o sacerdote achar que a mulher está bêbada, e a mulher orando. É brincadeira? Então ela podia ter respondido o sacerdote de mau jeito, sai daqui, bêbado do quê? Mas não, olha o outro versículo. Ana, porém, respondeu: não, Senhor meu. Olha o respeito pelo sacerdote, olha o respeito pelo líder espiritual. Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial,
porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Filha de Belial, esse é um nome dado para adoradores de outras divindades. Belial aqui seria, digamos assim, sinônimo de Satanás, de alguma coisa assim. Então vejam que forma respeitosa ela respondeu a um camarada que de alguma forma a insultou. Achou que ela estava bêbada. É possível uma mulher bêbada dentro do tabernáculo? Então a forma como ele falou para ela foi uma forma que agrediu a mulher. Ô mulher, tu já está bêbada uma hora dessa? Quer dizer, brincadeira o sacerdote fazer um negócio desse? Mas ela respondeu para ele com todo respeito: não, senhor meu, eu não bebi nada. Eu sou uma mulher atribulada de alma. Eu estou aqui orando ao Senhor. Olha, irmãos, em tudo isso você vê exemplo de uma pessoa humilde, de uma pessoa que sabe o seu lugar, de uma pessoa na casa, de uma pessoa que sabe o seu lugar na igreja, de uma pessoa que sabe o seu lugar diante de um líder espiritual. Temos que aprender com Ana, em detalhes. Em quarto lugar, talvez a parte mais difícil de aprender, e até de aceitar, digamos assim, é que Ana foi uma mulher crente, fiel no seu voto. Eu já tive caso aqui na igreja, de jovens namorados, e eu com eles, eles comigo, fizeram um voto. Nós não vamos ter relações sexuais enquanto não nos casarmos. Não demorou muito tempo, a moça apareceu grávida aqui. E eles fizeram esse voto a Deus, na minha frente. E a Bíblia diz, é melhor não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. Então Ana foi uma crente fiel no seu voto. Como ela sabia que não tinha poder sobrenatural para gerar filhos, ela sabia que a vida de um filho ou o nascimento de um filho não dependia dela, então ela esperou com confiança no Senhor, clamando ao Senhor, rogando ao Senhor pela sua graça, pela sua misericórdia, porque ela sabia que o Senhor Deus era o único capaz de resolver aquele problema. E ela disse, Senhor, me tire dessa angústia, me dê um filho, e eu devolverei esse filho ao Senhor. Versículo 11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Irmãos, quem é mãe aqui sabe, eu acho que quem é pai não sabe direito isso não, mas quem é mãe sabe o que é se imaginar em cumprir esse voto. Uma pessoa que era estéril, que consegue ter um filho pela graça de Deus, e depois dá esse filho. Eu acho que os homens aqui não têm direito à noção disso não, mas as mães têm. O que é você ter um filho e abrir mão desse filho para alguém? Ainda que seja para Deus. Ana foi fiel ao seu voto e o cumpriu. De 24 a 28 nós lemos aqui. Havendo-o desmamado, ela ficou amamentando o menino até 2 anos, é o tempo que uma criança às vezes mama. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Silo. Era o menino ainda muito criança, então ele devia ter uns 2 anos por esse, 3 no máximo. Imolaram o novilho e o trouxeram o menino a Eli, e disse ela, ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Pois ao Senhor o pedi, e eles adoraram ali
ao Senhor. Irmãos, que coisa! Então ela sabia que ela não tem poder nenhum para dar vida ao filho. Pediu esse filho a Deus, e dizendo, se o Senhor me der esse filho, eu lhe devolverei. Então o Senhor me deu, eu agora estou devolvendo ao Senhor, conforme o voto que fiz. Irmãos, precisamos aprender a magnitude de uma fidelidade dessa de uma pessoa crente. Que fidelidade dessa mulher. E nós somos infiéis com tão pouca coisa. Por tão pouca coisa nós somos infiéis. E vemos uma mulher aqui que foi fiel. O próprio filho, estando no meio desse voto, devolveu o filho ao Senhor. Então, olha, uma mulher crente, fiel no seu lar. Uma mulher crente, fiel na igreja. Uma mulher crente, fiel no seu relacionamento com o sacerdote, com o líder espiritual da igreja. Uma mulher crente com o seu voto, fiel no seu voto a Deus. Ela sabe quem é e sabe quem é Deus. Eu vivo dizendo para os irmãos aqui, dizer que é crente é uma coisa, pensar que é crente é outra coisa, e ser crente é outra coisa muito diferente. Ser crente é isso aqui, ó, que nós estamos vendo. Então, por último, como consequência dessa fidelidade a Deus, dessa dependência de Deus, nós vemos como Deus é gracioso e recompensou a sua serva por sua fidelidade. Depois de cumprir o seu voto e devolver o seu filho a Eli, entregar o menino a Eli, Deus deu mais 5 filhos a Ana, a estéril. Três homens e 2 mulheres. Então vejam só a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, como Deus premiou, digamos assim, essa mulher pela sua vida de fidelidade, pela sua vida de coragem, pela sua vida de dedicação a seu marido, à igreja, ao templo, ao respeito aos líderes, a fidelidade no seu voto. Deus a premiou com mais 5 filhos. Olhem só que coisa linda, irmãos. No versículo, lá no capítulo 2, 21, mais na frente um pouquinho, está escrito isso. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Irmãos, que maravilha. Então você pode imaginar que família abençoada por causa dessa mulher. Se ela fosse criar caso ou ficar braba por causa da outra que ficava lhe azucrinando, se ela não acompanhasse seu marido, olha, esse se, obviamente, tem uma série de situações, mas aí você vê, foi a sabedoria dessa mulher, foi a sua fidelidade, a sua coragem, a sua submissão a Deus, e fez com que essa família viesse a ser uma família abençoada com mais 5 filhos. Naquela época, ter filhos era uma coisa impressionante, a bênção que era ter filhos. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Os filhos são como flechas na aljava do arqueiro, do guerreiro. Quanto mais, melhor. Claro, quanto mais flecha ele tiver, mais preparado ele está para a guerra. Então, quanto mais filhos o cara tiver em casa, maior é a bênção. Era assim naquela época. Não é, irmãos? Então, você vê aqui como Deus abençoou. Mães queridas, prestem atenção. Vejam quanta coisa Deus tem ensinado por meio dessa serva, que só aparece aqui nesse pedacinho, Ana, uma mulher fiel. Simplesmente uma mulher fiel. Mesmo na sua desgraça.
mesmo na sua desgraça, era uma mulher fiel. E eu já disse, a gente, qualquer coisinha, vem. Uma mulher estéril, mas uma mulher perseverante em oração e no seu trabalho no templo, ia para o templo toda vez que precisava ir. Uma mulher estéril, mas uma mulher confiante em Deus, perseverante na oração, não parava de clamar a Deus. Uma mulher estéril e uma mulher abençoada por Deus e transformada numa mãe bem-aventurada de 6 filhos. Samuel e mais 5. Prestem atenção, irmãs. Por ser uma crente fiel no seu lar, por esses temas que a gente foi lembrando aqui. Por ser uma crente fiel na casa do Senhor. Por ser uma crente fiel e respeitava a liderança da igreja, na época lá o tabernáculo. Por ser uma crente fiel que cumpria o voto que fazia ao Senhor. A Ana, que antes, mesmo em condições totalmente desfavoráveis, acompanhava o seu marido por causa da sua fidelidade como esposa, para oferecer sacrifícios no tabernáculo. Agora, uma mãe bem-aventurada continuava acompanhando o seu marido aos serviços do templo do tabernáculo e tinha a oportunidade e a felicidade de rever seu filho crescendo como um aprendiz de sacerdote, um aprendiz de profeta. O texto diz que todo ano Ana ia lá, ela fazia se ler mais para frente, ela fazia uma túnicazinha para ele, todo ano ela levava. O menino ia crescendo, ela fazia uma túnicazinha maior, todo ano ela levava. Está no 2, vamos ver aqui. Está no capítulo 2 também isso aqui. De 18 a 21, diz assim. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Lembrem, ela levou o menino lá quando ainda era muito criança. Então aquele era menino, tipo 10 anos, 9 anos, 8 anos, 11 anos, por aí assim. Então, ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então, desde menino, ele foi consagrado ao Senhor pela sua esposa e ficou lá entregue ao sacerdote Eli. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Lembram? A Ana, considerada amaldiçoada, mas na sua fidelidade acompanhava o marido todo ano para oferecer sacrifício ao Senhor, coitada, derramando o coração em lágrimas diante do Senhor. Agora ela continuava fazendo na mais plena felicidade, com seu filho crescendo no ministério. 20. Eli abençoava a Elcana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Já pensaram a felicidade de Ana? Todo ano subia ao templo, ao tabernáculo lá, e levava a túnicazinha já maior para o menino que já tinha 1 ano a mais de vida. E Deus foi lhe dando filhos. A cada ano Deus lhe dava mais um filho, teve mais 5. 3 homens e 2 mulheres. Que maravilha, irmãos. Então vejam, irmãs queridas, como hoje é dia culturalmente dedicado às mães, dedicado a vocês mães, então nós desejamos, obviamente, que nenhuma mãe venha a ser subvalorizada pelos seus filhos, desonrada pelos seus filhos, desprezada, esquecida pelos seus filhos. Porém, nós também desejamos que nenhuma mãe seja supervalorizada achando que é alguma coisa mais do que o que ela é, uma serva de Deus. Ela não tem poder de dar vida para ninguém. O foco correto, como nós vimos aqui no exemplo de Ana, não está em nenhum desses 2 polos. Nem está em ficar toda tristinha. Porque esse pessoal só fala de mim, porque essa mulher só... Não. Você continue fiel. Continue fiel no seu ministério, de mãe, ou de mulher, ou de esposa, ou do que for. Não interessa. De serva da igreja, o que for. Continue fiel.
Então, se for subvalorizada por alguém, porque fulano, não sei o quê, eu ia fazer, mas ele fez sozinho, nem me chamou. Brincadeira, tudo isso eu escuto aqui, esse tipo de coisa. Que tolice. Que tolice. Continue fiel, é ao Senhor a fidelidade. É ao Senhor. E, obviamente, aos irmãos, ou às instituições, ou aos líderes, ou a quem for. Continue fiel. Então, se for subvalorizada, continue fiel. Não aceite essa subvalorização. Você é serva do Senhor. É como ao Senhor que a gente deve fazer. E à luz do que foi visto aqui, o foco correto também não está numa supervalorização. Ana entendeu que o filho que ele deu foi Deus. Eu vou devolvê-lo ao Senhor, conforme prometi. E continuou no seu ministério, indo todo ano lá, levando a túnica para o menino, e o sacerdote a abençoou, dizendo: o Senhor te dê filhos com a tua mulher, Eucana. O Senhor te dê filhos, em lugar do filho que vocês entregaram ao Senhor. E Deus não deu só um, não. Deu 5. O foco correto, queridos, está em ser uma mãe crente, verdadeiramente crente, que sabe quem ela é, sabe qual é o seu papel em casa, sabe qual é o seu papel na igreja, sabe qual é o seu papel diante dos líderes da igreja, se for o caso, sabe qual é o seu papel quando faz um voto a Deus, tem que cumprir. Só assim é possível ser mãe em toda a sua plenitude. Uma mãe verdadeiramente bem-aventurada, honrada pelo seu marido, honrada pelos seus filhos. Uma mãe cuja vida glorifica o nome do Senhor Deus. É isso que nós queremos para as mães da nossa igreja. Portanto, que Deus abençoe nossas mães, que Deus lhes dê discernimento para compreender qual é o seu papel numa família, na igreja, diante de Deus, a fim de que, pela sua instrumentalidade, pelo seu serviço como mãe fiel, esposa fiel, serva fiel, nossas famílias sejam abençoadas, porque à mulher Deus deu uma inteligência diferente. A mulher não é mais inteligente do que o homem, nem menos inteligente. Ela tem uma inteligência diferente. O equilíbrio de uma casa, suas doutoras esposas, se a responsabilidade maior é do homem, na criação dos filhos e tudo, mas o equilíbrio de uma casa, a sabedoria de uma casa está na mulher. Não é no homem. Então, que Deus nos abençoe com essa sabedoria que Ele deu a Ana. Repito, para que as nossas mães tenham discernimento para compreender qual é o seu papel na sua casa, como esposa, como mãe, qual é o seu papel na igreja, como serva, qual é o seu papel como serva de Deus, dependente de Deus, que toda a sua vida deve estar pautada no sentido de glorificar o nome de Deus. E assim teremos famílias equilibradas, famílias felizes, filhos obedientes e uma igreja que realmente glorifica o nome do Senhor com a vida das famílias que constituem essa igreja. Essa é a nossa oração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém.